Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós estamos aqui numa live para liberarmos uma palavra de Deus para o seu coração. Vai passar um vídeo agora de 40 segundos, falando um pouquinho daquilo que Jesus tem feito aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, na Igreja Batista Éden. Já voltamos. Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Thalita Kumi. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaire. Inscreva-se no canal. Deus é bom em todo o tempo. Quem pode dizer glória a Deus? Vai escrevendo aí na live glória a Deus, porque a sua interação com a live é muito importante para que essa mensagem seja propagada a outras pessoas. Amém? Quando você comenta na live, quando você compartilha essa live no seu Facebook, nos grupos que você tem no Facebook, quando você pega o link e transmite esse link nas suas listas de transmissões do WhatsApp, seus contatos, seus grupos do WhatsApp, você está dizendo à plataforma do Facebook que esse assunto é interessante para você e ele vai lançar esse assunto para outras pessoas. Então nessa live, nessa noite, você possa compartilhar essa mensagem para que outras pessoas sejam impactadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? O título da mensagem de hoje é um título que tem mexido comigo nesses dias, que é muito ligado intimamente à justificação de Cristo sobre as nossas vidas, né? Cristo te aceita como você é. Isso é uma verdade absoluta para te transformar à imagem e semelhança dele. Mas a outra pergunta que também faz parte do título é: o que você tem feito com a justificação e com aquilo que Cristo fez por você? Amém? Para a gente entrar profundamente nesse texto, nesse assunto, eu escolhi, o Espírito Santo me deu a direção de compartilhar o texto de Lucas, capítulo 19, do verso 11 ao verso 27. Do versículo 11 ao versículo 27. Lucas 19, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 27. Aleluias. Queria pedir para o seu José Evangelista, o grande homem, arrumar uma água para mim. Amém? Mais uma vez vou falar o texto. Lucas 19, capítulo 19, versículo 11 ao 27. Eu vou ler para a gente dando seguimento na nossa live. Ouvindo ele estas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e pensavam que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Disse-lhe ele: certo homem nobre partiu para uma terra distante, para tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Os habitantes daquela terra, porém, o odiavam e mandaram após eles representantes dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu ele: bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, e sobre 10 cidades governarás. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também: governarás tu sobre 5 cidades. Veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina,
que guardei num pano. Tive medo de ti, e que és homem rigoroso, que tira o que não depositastes, e colhe o que não plantastes. Ele, porém, lhe respondeu: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, e que tiro o que não depositei, e colho o que não plantei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco, para que eu, vindo, o recebesses com juros? Versículo 24. Então disse aos que o assistiam: tirai a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que qualquer que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-o diante de mim. Aleluias. Seu Zé. Obrigado, seu José Evangelista, grande homem de Deus. Beber uma aguinha aqui na minha garrafa, mineral, ó. É mineral reciclado aqui na Batista Ed. E doida. Vamos orar? Feche seus olhos. E vamos orar. Você que está em casa, interceda pela minha vida. Você que está aqui também, ore por mim. Para que eu possa transmitir aquilo que Deus confiou no meu coração, com clareza e entendimento sobre a sua vida. Amigo Jesus, muito obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra. Obrigado pelo seu sacrifício naquela cruz, por ter nos aceitado e nos transformado de glória em glória a sua imagem e semelhança, conforme usufruímos da sua justificação. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Posso sentir a tua presença neste lugar, Jesus. Pai, que o meu coração se encha de tremor e tremor, para dizer somente aquilo, Pai, que o Senhor me deu como responsabilidade nessa live, Pai. Que a tua igreja, que as tuas ovelhas possam compreender a tua mensagem. Em nome de Jesus, nós clamamos por graça e misericórdia. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos que tem mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluias. Nós acabamos de ler um texto, uma parábola, uma história que Jesus compartilhou para explicar, deixar claro para nós algo maravilhoso sobre a justificação do Senhor. Na verdade, essa parábola ela tem duas mensagens. Existem duas mensagens que Jesus quer nos transmitir claramente nessa parábola, amém? E nós aqui na live vamos transmitir essas duas mensagens, amém? Mas antes de transmitirmos a mensagem, eu quero refletir, eu quero expor o texto que acabamos de ler. Jesus, ele tinha acabado de ter um encontro com Zaqueu, um homem, um cobrador de impostos, que subiu numa árvore para encontrar com Jesus. A Bíblia diz que salvação entrou na casa daquele homem rico, daquele homem com posses. E a Bíblia diz aqui, o primeiro versículo, versículo 11, que conta a motivação a qual Jesus se dispôs a expressar, a compartilhar essa parábola. Qual era a motivação? Que nós acabamos de ler, que as pessoas acreditavam, pastor Michael, que está aqui com a gente hoje, que o reino de Deus iria se estabelecer imediatamente, que o Império Romano ia cair, que o governo do mundo daquele tempo, onde Jerusalém era governada por Roma, iria cair, e que o reino de Deus, e que Jesus reinaria imediatamente. Por esse motivo, Jesus conta essa parábola. Essa é a motivação de Jesus, porque o reino de Deus não se estabeleceu em forma física e visível naqueles dias. Nós conhecemos e sabemos
que Jesus veio e trouxe o reino de Deus para dentro de nós, como está em Lucas 17. O reino de Deus não está lá e nem ali, e nem vem de forma visível, mas ele está dentro daqueles que creem. Aleluias! Jesus, ele está Salvador, e ele veio Salvador das nossas almas, mas ele está voltando como Senhor, está voltando como Rei dos Reis, está voltando como juiz, para julgar tudo aquilo que fizemos através da sua justificação, através do nosso corpo e através do seu sacrifício na cruz. Amém? E aí Jesus conta essa parábola exatamente para nos deixar alerta de como isso tudo vai acontecer. E olha só a parábola que Jesus conta. Ele diz assim: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem, a um rei, que saiu para conquistar uma nação. E quando ele sai para conquistar essa nação, ele chama 10 servos seus e dá para cada um desses servos uma mina. E ele vai conquistar essa nação. Mas quando ele sai para conquistar essa nação, depois de ter dado essas minas aos seus servos, ele recebe uma mensagem dessa nação, dizendo que as pessoas deste lugar não queriam, ou algumas pessoas deste lugar não queriam, que esse Senhor, que esse rei, reinasse sobre eles. Mesmo assim, esse rei conquista essa nação. E quando esse rei retorna, ele chama os seus servos, aquele que ele havia confiado as minas, para saber o que eles tinham feito com aquele recurso, com aquelas minas. E aí o primeiro servo chega ao rei e fala assim: está aqui a sua mina, ela rendeu outras 10 minas. O outro, e aí o rei diz assim: servo bom e fiel, no mínimo fosses fiel, e no muito será colocado. Chega outro e diz: aqui está aqui, a sua mina rendeu 5 minas. E o Senhor fala assim: servo bom e fiel, no mínimo foste fiel, sobre 5 cidades você vai governar. Mas a Bíblia diz que um daqueles servos, que também tinha recebido uma mina, pegou e escondeu essa mina num pano, num saco. E ele justifica o motivo de ter escondido essa mina. Ele diz assim: eu sei que o Senhor é um Senhor rigoroso, um rei firme, que colhe aonde não planta. Eu sei quem é o Senhor, e eu tive medo, e por isso eu guardei a sua mina. Está aqui a sua mina. E a sentença desse rei foi muito pesada sobre este homem. A primeira sentença sobre esse homem, sobre esse servo, foi a declaração do rei: servo inútil. Por que você não pegou o meu dinheiro e colocou com os banqueiros? Porque quando eu voltasse, eu receberia esse recurso com juros. A segunda sentença que ele coloca sobre esse homem, sobre esse servo inútil, ele tira o que esse servo tinha, essa única mina que ele tinha, e dá para quem tinha 10. Essa sentença foi tão dura que as pessoas que estavam com esse rei questionaram o rei. Falou assim: olha, ele só tem uma, ele tem 10, por que você vai fazer isso? E o rei declara na parábola de Jesus: olha, a quem muito tem, muito será dado, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí Jesus continua e prossegue com a parábola, agora declarando o que iria acontecer com a nação que ele conquistou, com os homens que não queriam que ele reinasse sobre eles. E aí a Bíblia diz assim, no versículo 26, no versículo 27, quanto àqueles meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai diante de mim. Expondo essa parábola para vocês, eu quero aqui começar a deixar algo claro sobre esse rei. O rei dessa parábola é Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Jesus estava sentado à destra do Pai, governando com o Pai todo o universo. Ele tinha uma glória antes de se fazer homem. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele conhecia a vontade e o coração do Pai. Qual é a vontade, o coração do Pai? O que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, que todos os homens se salvem. E quando Deus ele cria o primeiro homem lá no jardim do Éden, é colocado para ter intimidade com Deus.
Ele coloca uma árvore proibida dentro do jardim. E esse homem come do fruto proibido, nós conhecemos essa história. E esse homem é arrancado do lugar de intimidade, porque ele escolheu pelo conhecimento do bem e do mal. Ele escolheu, o homem foi criado para ter intimidade com Deus, ter relacionamento com o Deus eterno, invisível, infinito e real. Mas o homem fez uma escolha. O primeiro Adão pecou e foi separado da glória de Deus. E nós, por esse motivo, nascemos totalmente destituídos da glória de Deus. Nascemos totalmente em pecado. Nascemos totalmente separados da graça. Nascemos totalmente separados do jardim do Éden. Totalmente afastado, contaminado pela transgressão do primeiro Adão. Mas Jesus, na sua glória, conhecendo a vontade perfeita do Pai, sabendo que o Pai tinha o desejo ardente de ter mais filhos. Sabe o que queima no coração de Deus? Sabe o que queima no coração de Deus? Você que está me assistindo e você que está aqui. Sabe o que queima no coração de Deus? Escreve aí na live, o que, pastor? Você que está aqui me pergunta o que, pastor? Você. Isso queima, ter mais filhos. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade perfeita de Deus. E Jesus, sendo primogênito, o unigênito no céu, o único, conhecendo essa vontade, o verbo que estava com Deus, encarnou e habitou entre nós. E o que o verbo, o que o Filho de Deus, o que o majestoso veio fazer? Ele veio conquistar um reino. Como esse rei saiu para conquistar? E como Jesus conquistou o nosso reino, como que Jesus conquistou o nosso mundo, como que Jesus conquistou o coração dos homens, para que Deus fizesse habitação em nós e nos transformasse em filhos de Deus. Jesus foi obediente até morte de cruz. Sabe como que Jesus glorificou o Pai? O que é glorificar alguém, pastor? Glorificar alguém é fazer a vontade daquela pessoa, realizar o sonho daquela pessoa, fazer o desejo, dar o desejo que aquela pessoa deseja. Isso é glorificar alguém. Sabe como que Jesus glorificou o Pai? Morrendo por uma humanidade pecadora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o Pai da eternidade como seu Pai eternamente. Então como que Jesus glorificou o Pai? Morrendo pelos rebeldes, morrendo pelos desobedientes, morrendo por nós, mesmo ainda nós estando em uma situação de delitos e pecados no fundo do poço, atolado no lamaçal do pecado. Por isso precisamos entender o que é a redenção e a salvação de Cristo. É Cristo morrendo na cruz pelos pecadores, liberando a paternidade do céu para nós. É Cristo morrendo por homens e por mulheres que não merecem a glória de Deus e não merecem o Éden, mas agora, através do sacrifício do Santo, perfeito Jesus Cristo de Nazaré, Ele devolveu o Éden, um lugar de intimidade, para dentro de nós. É isso que Jesus fez na cruz. Ele nos reposicionou à semelhança do primeiro Adão. Escute uma coisa: o primeiro Adão e o segundo Adão não eram iguais, eles eram semelhantes. 1 Coríntios capítulo 15. O primeiro Adão era alma vivente, o segundo Adão é espírito vivente. E o segundo Adão trouxe para nós o que o primeiro Adão perdeu. Então o que Cristo fez? Ele nos colocou de volta na posição de escolha do primeiro Adão. Hoje, todos aqueles que creem, o que é crer, igreja? O que é crer? Precisamos entender isso. É receber Cristo como nosso Senhor e Salvador. É acreditar que eu nasci todo em pecado, destituído da glória de Deus, no lamaçal da podridão do mais vil pecador. E que Jesus morreu na cruz para que eu cresce nele e recebesse agora a sua justificação. Ele me aceitando como eu sou, para me transformar à imagem e semelhança do meu Criador e do seu Filho unigênito. Quem pode dizer aleluia? Quem está entendendo isso?
Essa parábola fala exatamente disso. E essa parábola deixa claro para nós o que Jesus nos deu. O que significa nessa parábola a mina? A Bíblia diz aqui nessa parábola, Jesus diz que tinha 10 servos, ele chama os 10 servos, e dá uma mina para cada servo. Amém, igreja? Amém? Ele presta conta só com 3, mas ele dá uma mina para cada servo. Na verdade, ele vai prestar conta com todos, mas para que a parábola fosse contada, Jesus só prestou conta com 3, mas ele deu uma mina para cada servo. O que isso significa, pastor? Escute uma coisa. Jesus, o rei dessa parábola, ele nos fez uma promessa, pastor Marco, que ele não só nos aceitaria como nós somos, esse é um pedaço da graça, que ele não só nos amaria e morreria pelos nossos pecados, mas ele fez uma promessa para nós, que também não nos deixaria órfãos. Ele fez uma promessa, ele disse assim: eu vou para o Pai, porque eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade não pode vir. Sabe qual é a mina dessa parábola no reino de Jesus? Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele entrou diante da glória do Pai e da glória que havia nele antes da fundação do mundo? Sabe qual foi a primeira coisa? Ele entrou diante do Pai e ele fez um clamor. Ele falou: Pai da eternidade, eu experimentei as dificuldades, as lutas e as adversidades dos homens. Eu fui tentado como eles são tentados. E eu entendi, ele já entendia, me perdoa. Eu confirmei o que eu sabia, que sem o teu Espírito habitando dentro do homem, é incapaz que o homem viva a plenitude daquilo que você o criou para ser. Então quando Jesus entra diante do Pai, ele clama para que o estado original do homem seja devolvido a ele. Deus dentro de nós, melhor, nós dentro de Deus. Mesmo ainda sendo pecadores, mesmo sendo ainda homens carregados de uma vida de pecado, mas quando nós cremos em Jesus, renunciamos essa vida de pecado e nos encontramos com Cristo, confessamos Cristo publicamente. O primeiro ato de fé de um homem, confessar Cristo publicamente. A primeira característica que um homem nasceu de novo, e que ele está num processo de nascer de novo, é confessar Cristo diante dos homens como seu Senhor. Eu não quero mais a minha vida de pecado, eu quero uma vida com Cristo. Segundo ato público de um homem que começou e está se convertendo no seu coração, ou se converteu no seu coração, ser batizado. O que é ser batizado, pastor? Como Jesus foi batizado. Jesus não foi batizado quando ele era uma criança ou um bebê. Jesus foi batizado quando ele estava na sua maior idade, aos 30 anos. E ele diz a João Batista assim, João Batista, assim convém cumprir toda a justiça. Você não entende por agora, mas é assim, eu vou traduzir a fala de Jesus. É assim que os céus vai se rasgar sobre a vida dos homens pecadores, que reconheceram eu, o Senhor dos céus e da terra, como Salvador deles, quando eles forem batizados nas águas, com a consciência plena que o meu Espírito está disponível para transformá-los à minha imagem e semelhança, quando eles entenderem perfeitamente que eu os justifiquei, eles serão batizados nas águas. Quando eles levantarem, vai acontecer como aconteceu aqui agora, João Batista, o céu vai se abrir e o Espírito Santo de Deus virá habitar dentro deles, não por merecimento deles, não por capacidade deles, não por obras, mas pela fé no unigênito Filho de Deus. Então entenda uma coisa, nós fomos justificados, somos justificados em Cristo pela fé no seu sacrifício. E pastor Michael, Mateus, José, evangelista, Daniel, empresário do avivamento, escute uma coisa, essa é a mina, essa é a mina
que Jesus está falando nessa parábola? Dos 10 servos, todos receberam a mesma porção, a uma mina. O que isso significa, pastor? Que todos os homens, toda a terra, a salvação de Cristo foi liberada sobre toda a terra. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Só existe uma coisa que separa o homem de receber essa mina. Só existe uma coisa que separa o homem de receber o Espírito de Deus habitando dentro dele. Fala o que, pastor? A sua escolha. Se você decidir por Cristo hoje, você que está assistindo, se você procurar uma igreja, confessar Cristo como seu Salvador diante dos homens e for batizado, como aconteceu com Jesus, os céus vão se abrir sobre a sua vida e Deus, o próprio Deus, vai se unir ao seu espírito, ressuscitando o seu espírito que estava morto, te dando vida e te fazendo filho e filha de Deus. Vou beber mais uma água aqui. Aleluias. Como eu sinto a presença de Deus neste lugar, amém? Isso é tudo que eu acabei de te dizer, resumidamente, dentro da revelação que já foi me dada, a justificação de Cristo. Deus olha para os homens e não vê mais os nossos pecados. Deus olha para os homens e vê Jesus, o seu sacrifício, o seu sangue que nos redime de todo pecado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E quando eu olho para essa justificação, eu sou transformado de glória em glória. Este é o estado de Jesus hoje. Jesus é Salvador, está Salvador e veio Salvador, amém? Mas escute uma coisa, olha a continuidade da parábola. Eu não vou falar sobre aqueles que não quiseram que Jesus reinasse. Eu vou falar no final, a segunda mensagem, amém? Mas eu vou dar continuidade nessa mensagem. A Bíblia diz que o rei volta para prestar contas com cada servo que tinha recebido uma mina. É aquilo que eu disse no começo dessa live. Jesus está voltando sim, para prestar contas com você, a respeito do seu relacionamento com o Espírito de Deus que habita dentro de você. Jesus está voltando sim, para prestar conta com cada servo, o que você tem feito com aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Ele está voltando para chamar você para uma conversa, para um papo reto. Como foi a sua conduta? O que você fez com o Espírito de Deus que veio habitar dentro de você? Você multiplicou como servo bom? De um fez 10, de um fez 5, ou você pegou o Espírito de Deus e colocou dentro do saco e amarrou? Pastor, eu estou multiplicando. Pastor, eu estou usufruindo. Então é simples saber. Esse confronto é muito simples de se fazer. Você é guiado pelo Espírito de Deus, ou você é guiado pelas suas emoções? Nós vivemos em uma geração tão terrível que ela é guiada pelas suas emoções. Quer ver? Eu não gosto dessa pessoa, eu não vou ficar perto dela. Ah não, eu não gosto disso. Totalmente guiada pelas suas. Ah não, eu revidei esse tapa que ela me deu, porque ela me deu um tapa primeiro. Eu fiquei irado e revidei. Totalmente governado pelas suas emoções. Quem é guiado, quem usufrui da mina, quem tem um relacionamento intenso com o Espírito Santo, sabe com quem que ele anda parecido na terra? Fala com quem, pastor? Com Jesus. A Bíblia é o balizador daqueles que de fato têm uma vida usufruindo e multiplicando a mina que foi colocada dentro dele. Não tem jeito, é simples. A árvore é conhecida pelo fruto.
Se você tem uma vida de oração intensa, se você tem uma vida de oração em outras línguas, hora após hora, se você tem uma vida de meditação na palavra, e isso vai frutificar em você, vai multiplicar em você. E qual é a multiplicação, pastor? Outras pessoas serão impactadas pela obra que Deus está realizando na sua vida, e você vai fazer a multiplicação de Cristo, vai gerar outros filhos para o Senhor dos céus e da terra. É muito simples, igreja, saber se você tem multiplicado aquilo que Jesus fez por você. Se você de fato tem uma vida com o Espírito Santo, o seu prazer está na lei do Senhor. A sua vida é uma vida de transformação, de santificação, de ser livre do pecado de glória em glória, porque uma das funções do Espírito, igreja, nos convencer do pecado. Quem tem uma vida profunda de relacionamento com o Espírito, ele não tem vergonha de confessar os seus pecados, porque é o próprio Deus que revela quem Ele é. Então ele não se importa com o que os homens pensam dele, mas ele confessa para viver o que a palavra diz. Que aquele que confessa os seus pecados encontra o perdão e é curado de toda injustiça. Mas é muito simples saber que você está sendo guiado pelo Espírito ou não. Sabe por quê, igreja? Porque somos seres espirituais em um mundo transitório. Não somos homens transitórios buscando espiritualidade. Somos seres espirituais em um mundo transitório. Necessitamos de ligações espirituais para existirmos. Então, se nós não usufruirmos do amor de Deus por nós, se nós não usufruirmos, pastor, que amor? Se nós não usufruirmos da justificação, igreja, quanto maior o nível da revelação que Deus me ama, quanto maior o nível da revelação que Ele me aceita como eu sou, mais eu me apaixono por Ele, e mais eu usufruo dessa justificação, e mais profundo é o meu relacionamento com o Espírito de Deus que habita dentro de mim. Mas voltando, eu sou um ser espiritual, e quando eu não usufruo da justificação, qual é a posição que a justificação me deu? A mesma posição do primeiro Adão. Eu estou agora com o jardim do Éden dentro de mim, e lá tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e lá tem a presença de Deus, amém? Se todos os dias eu me inclinar para as coisas do Espírito, se todos os dias eu me inclinar para a palavra, se todos os dias eu me inclinar para a oração em outras línguas, para a oração no entendimento, para tempo de secreto, de intimidade com Deus, eu vou estar alimentando o meu relacionamento com Deus, que vai curar a minha alma e governar a minha carnalidade. Mas deixa eu te falar uma coisa: se eu parar de usufruir da justificação, se eu parar de entrar na presença de Deus, se eu parar de ter relacionamento com Deus, com a sua palavra, se eu parar de viver o que o Espírito tem para mim, o que vai acontecer? O que aconteceu com Eva? Quem achou Eva? Foi Eva que achou o capiroto? Foi Eva que achou o capiroto? Você que está em casa. Foi o capiroto que achou Eva. Você é um ser espiritual em uma terra transitória. Se você não se inclinar para as coisas do Espírito Santo de Deus, o espírito das trevas, Satanás, vai te achar. E sabe como que ele te domina? Do mesmo jeito que ele dominou Eva, com a concupiscência do seu olhar, com a sua própria concupiscência. Ele vai falar assim: olha lá que frutão bonito. Vai lá, assiste aquela pornografia. Olha lá que frutão bonito. Você precisa de dinheiro, muito dinheiro, para ter muito prazer e viver saciando as suas emoções. Você consegue entender que quando você não se inclina para as coisas do Espírito e usufrui daquilo que Deus fez por você, você está pegando a mina que Jesus liberou do céu sobre a sua vida. Você está pegando o Espírito de Deus que Ele colocou dentro de você e amarrando na boca de um saco e fechando.
Porque o espírito é sensível e o espírito está sujeito ao profeta. Ele só se revela para aqueles que o buscam, para aqueles que pegam o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha e colocam sobre o altar de sacrifício e diz: eu vou viver por essa mina, eu vou viver por esse relacionamento. Quando você não faz isso, igreja, olha, você vai entender um versículo agora. Quem quer entender esse versículo? Glória a Deus. Você nem sabe qual é. O reino de Deus é tomado por esforço. A pessoa fala assim: não, moço, quando eu me esforço, acabou a graça. Não é mais de graça. Gente, sabe o que é a graça? É a justificação. Deus te aceita do jeito que você é. Mas sabe qual é o esforço? Existe uma guerra entre a sua carne e o seu espírito. Aquilo que você alimentar é aquilo que vai viver e vai sobressair e vai te dar vida. Se você alimentar o espírito, é para a vida. Se você não alimentar o espírito, você está alimentando a carne automaticamente para a morte. Então por isso que o céu está rasgado sobre a minha vida e sobre a terra, amém? Mas só tem acesso a essas coisas aqueles que se esforçam para ter uma vida cheia da plenitude do Espírito. A expressão mais clara para isso é a cruz. De um lado um ladrão, de outro ladrão, no meio a justificação e a graça, Jesus. Um ladrão disse assim: eu quero estar contigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no meu reino, no meu paraíso. Outro ladrão zombou da graça e da justificação, riu, zombou de Jesus. No mesmo dia ele estava no inferno, sendo governado pelo diabo. É exatamente isso. Olha, tira daquele que não tem e dá para aquele que tem. O que você tem feito com o Espírito de Deus que habita dentro de você? Eu preciso falar isso, eu falo sempre, preciso falar. A maior safadeza do mundo, sem vergonhice mesmo, pilantragem, é falar que não tem tempo para orar. Como que você não tem tempo para orar, para falar com Deus que morreu por você e habita dentro de você? Sabe por que você não ora? Porque você é sem vergonha, apaixonado no inferno e no diabo e no pecado que ele te traz. Você diz que não tem tempo de orar, mas se você pegar o seu celular, tem horas e horas e horas e horas e horas de mídias sociais. E você não consegue ler a Bíblia por 1 hora por dia. Escute uma coisa. Eu leio diariamente 16 capítulos da Bíblia. Eu gasto 1h30 do meu dia. Não é 10% do meu dia. De 24 horas. Não é 10%. 10%. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Nós estamos guardando o Espírito Santo dentro de um saco. Somos cristãos da boca para fora. Não, agora eu vou entrar na segunda mensagem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não queremos que o Senhor reine sobre nós. Não queremos que o Senhor reine sobre nós. Antes de entrar nessa mensagem, eu preciso falar algo que o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se relaciona com Jesus, amém? E tudo aquilo que te escraviza, a pornografia, o adultério, o alcoolismo, a mentira, o amor ao dinheiro, tudo que te domina não vai te dominar mais. Quem quer ser livre do pecado aí? Quem quer ser livre do pecado que mate, diga glória a Deus. O que te impede de ser livre do pecado? Se a justificação é o homem, o Deus, que te liberta de todo o pecado, te esperando se encontrar com Ele todos os dias. E Ele é mais poderoso do que todos, não há mais poderoso do que Ele. Quem pode te impedir de entrar lá? Quem pode? Quem pode? Sabe por que nós não somos livres do pecado nos nossos dias?
Sabe por que o pecado tem assolado a igreja? Porque nós estamos negligenciando a justificação e o sacrifício de Cristo. Porque é impossível se achegar à verdade e não ser livre do pecado. Quanto mais eu conheço Jesus, mais livre eu fico das coisas deste mundo, e mais conectado e preso eu fico a Ele, mesmo Ele me libertando. Sabe por que esses homens da segunda parte dessa mensagem não queriam que o Senhor reinasse sobre eles? Porque eles estavam apaixonados pelas coisas da terra. Eles declaram assim: olha, nós não queremos que o Senhor reine sobre nós. Eles deixam isso claro. E olha a sentença de Jesus: chama aqueles que não queriam que eu reinasse sobre eles e mata eles aqui na minha frente. Deus é o amor, amém, igreja? E Jesus não está liberando essa palavra de morte porque Ele deixou de ser o Deus do amor, não. Ele está liberando essa palavra de morte porque Ele está dizendo assim: olha, eu morri por vocês, eu vivi por vocês, eu liberei a mina, o Espírito Santo para vocês, eu estava disponível para ter um relacionamento com vocês todos os dias, mas mesmo assim vocês decidiram pelo inferno. Não é Jesus que vai nos mandar para o inferno, são as nossas escolhas. Quando Jesus voltar, Ele vai te chamar para prestar conta diante dEle. E Ele vai falar assim: você não quis que eu reinasse sobre você, então passe a eternidade queimando com o diabo e os seus anjos e todos aqueles que praticam iniquidade. Este foi o lugar que você decidiu viver eternamente. Pastor, é Jesus que reina na minha vida, não é o diabo que reina, pastor. É muito simples saber disso. Como eu disse, pelo fruto você conhece uma árvore. Nós vivemos em uma geração que não pensa. Nós vivemos uma geração que não reflete, que não consegue ter consciência. Ela está tão dominada pelo consumismo, ela está tão dominada pelo entretenimento que ela não consegue pensar. Ela diz assim: Jesus reina sobre mim, mas nenhum traço das características de Jesus está sobre ela. Sabe qual que é o maior mal dos nossos dias? Eu falei isso esses dias no Rios. Sabe qual que é o problema do Brasil? A direita ou a esquerda? Nenhum dos dois. O problema do Brasil é uma pseudo-igreja, uma igreja falsa, que declara que Cristo governa sobre ela, mas de fato nas suas ações, no seu procedimento, no seu dia a dia, Cristo não está. Quando Cristo governa sobre uma pessoa, quando Ele é ferido na face, Ele oferece a outra face. Quando Cristo governa sobre uma pessoa, quando ele não consegue amar como Cristo amou, ele não justifica o seu pecado, mas ele confessa: não dei conta, me perdoa. Quando Cristo reina sobre uma pessoa, igreja, quando ele é roubado, ele se alegra, porque ele tem o privilégio de viver a palavra. Quando Jesus disse assim: ó, quando alguém pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. Quando Cristo reina sobre nós, quando as pessoas falam mal de nós, nós abençoamos as pessoas. Quando Cristo reina sobre nós, o mal que as pessoas fazem para nós e para os nossos familiares, nós pagamos com o bem. Como você tem reagido? Você tem oferecido a outra face? Ou você é cheio de maledicência? Você se alegra quando o ladrão te rouba? Ou você declara por aí, como a falsa igreja declara: ladrão bom é ladrão morto? Você consegue entender que nós temos declarado nos nossos dias que Cristo é o nosso Senhor, mas de verdade o nosso rei é Satanás? As trevas e densas trevas têm nos afligido.
O Senhor está atrás de homens e de mulheres nessa geração que estão dispostos a viver a justificação de Cristo na maior intensidade já vista em todas as gerações. Homens que encontrarão Jesus e manifestarão Jesus por onde ele passar, o bom perfume de Cristo. Como pastor, sempre dispostos a perder a sua justiça própria e a sua razão. Sempre dispostos a crer em Jesus, como Jesus disse: aquele que crer em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. Quem reina sobre você? Não se iluda, não se engane. O Deus que reina, o Senhor que reina sobre a sua vida, porque Deus só existe um. O Senhor que reina sobre a sua vida é o Senhor que reina sobre as suas ações. Eu vou falar novamente. O Senhor que reina sobre a sua vida é o Senhor que reina sobre as suas ações. E o Senhor que você escolher nessa vida transitória, o Senhor que você escolher nessa vida transitória, é o Senhor que você vai passar a eternidade com Ele. Se você escolher a justificação de Cristo, se você escolher a mina que Ele colocou dentro de você, preciosa, se você escolher o relacionamento com as coisas do Espírito, é eternamente em glória, você viverá com Ele. Agora, se você não escolher isso, você automaticamente está escolhendo pelo conhecimento do bem e do mal, por Satanás, Lúcifer e os seus anjos caídos. Você viverá o inferno nessa vida, você viverá o descontrole próprio nessa vida, você viverá atolado nos vícios nessa vida, e eternamente sofrendo no fogo do inferno. Quem está entendendo isso, igreja? O que você tem feito com a justificação de Cristo sobre a sua vida? Quem reina sobre você? Se você tem coragem, se você tem coragem de verdade, de assumir que o que você tem feito com o sacrifício de Jesus é medíocre, e que o diabo tem reinado sobre a sua vida, e você quer se arrepender, porque essa mensagem não é para matar você, essa mensagem é para confrontar você e gerar frutos dignos de arrependimento. Se você consegue reconhecer publicamente que o diabo tem governado sobre as suas ações, que você tem sido governado pelo celular, que você tem sido governado pela televisão, pela pornografia, pela masturbação, pela droga, pelo álcool, por tudo aquilo que o diabo tem te oferecido, mas você quer ser livre disso, só existe um jeito. A chave para encontrar Jesus é um coração arrependido. O que é isso, pastor? Eu estava caminhando para o inferno e para o lago de fogo, e eu não quero mais essa vida, eu quero aquele que me justificou na cruz do Calvário, Jesus o Cristo, e eu quero mudar a minha vida para sempre. Eu quero orar por você, que essa palavra falou no seu coração, e aonde você estiver, porque essa palavra não é do pastor Rodolfo, essa palavra é de Cristo e do Espírito de Deus e do Pai da eternidade sobre a sua vida. E aonde você estiver, o fogo de Deus, a presença de Deus, o toque de Deus vai confirmar essa palavra no seu coração. Então, se você se arrepende, em sinal de arrependimento, aonde você estiver, fique de pé no seu lugar, na posição de receber uma oração. Se você reconhece que o diabo tem sido seu senhor, que você reconhece que você não tem usufruído da presença de Deus que está disponível para você, fique de pé onde você estiver, que eu quero orar por você. Fique na posição de receber uma oração. Amigo Jesus, nós te adoramos neste lugar. A tua misericórdia nos constrange. A sua misericórdia nos sustenta, Jesus. A tua presença é o nosso maior prazer. Nós liberamos uma palavra sobre essa nação.
Nós liberamos uma palavra sobre a sua igreja, sua noiva, Jesus. Pai, encontre corações arrependidos. Pai, encontre verdadeiramente corações quebrantados, corações que não suportam mais uma vida em pecado, não suportam mais ser escravizados pelo diabo, não suportam mais, Pai, ser escravizados pelos vícios e pela podridão deste mundo. E quando o Senhor encontrar esses corações, Jesus, o Cristo, toca, Jesus, toca, toca, toca no mais íntimo desses homens e dessas pessoas, porque o seu toque produz em nós vida eterna, e o seu toque é irresistível. Pai, em nome de Jesus, batize essa palavra com a sua glória, batize essa palavra com a sua presença, batize essa palavra com a sua unção, em nome de Jesus. É isso que nós declaramos sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus tocou no seu coração nessa palavra, se essa palavra falou com você, compartilhe essa mensagem, alcance outras pessoas, seja um bom evangelista da parte de Deus, em nome de Jesus, amém.